Marcelinho Carioca foi sequestrado, apareceu fazendo um vídeo aí dizendo que foi pego com a mulher casada aí de outro cara. Além disso, também a gente tem aí o Brasil, que foi apontado pelo FMI como uma das 10 maiores economias, né? Ou a 8ª ou 9ª maior economia do mundo, né? E o PT usando isso aí para fazer propaganda a seu próprio favor. E o que mais que aconteceu aí que é interessante a gente falar? A Coreia do Norte aí lançou mísseis que teriam potencial para chegar aqui nos Estados Unidos. Algo que virou notícia, que repercutiu nos últimos dias nos Estados Unidos. Um caiu lá perto do mar do Japão, o outro não sabe onde caiu ainda, mas é evidente que não veio para cá, graças a Deus, né? Espero que não caia aqui. Se cair aqui, pelo menos caia longe para eu ter tempo de eu fugir. Vamos trocar ideia sobre tudo isso daí depois da vinheta. Bom, meu querido, minha querida, seja muito bem-vinda a mais um de Carona com o Brock aqui. Começando a falar do caso do Marcelinho Carioca aí, aquilo que eu falo sempre pra vocês: a mulher casada, ela fede a pólvora, né? Todo mundo tem um nível de tolerância a ser otário, e a traição é um tipo de humilhação, de respeito público, capaz de deixar as pessoas ao ponto de cometer, sim, uma loucura, ou se sentindo até na necessidade de cometer uma loucura para não passar batido. E a traição também envolve uma questão sentimental muito forte. Não é só, por exemplo, você roubar um carro. A pessoa rouba o seu carro, é uma coisa, né? Gente, como vocês sabem, sacode um pouquinho porque eu tô de carro. Mas a pessoa roubar o seu carro, ela tá tirando seu patrimônio. Você vai ficar frustrado, você vai ficar com raiva. Mas a traição, ela tem todo aquele aspecto sentimental, né? De você ter alguém que você ama, que você confia, que você gosta, que você abre a tua intimidade, e essa pessoa te trair. É algo muito doloroso que leva um ser humano a fazer uma loucura. Logo depois aí do sequestro, apareceu uma nova versão falando que, na verdade, ele foi obrigado a falar aquilo, que não foi nada daquilo que aconteceu. Mas ficou tudo muito estranho. E se vocês querem saber minha opinião sincera, é de que sim, o Marcelinho Carioca, apesar de ter dado essa entrevista póstuma ao sequestro, dizendo que ele foi obrigado a falar aquilo, que tinha uma arma apontada para ele, eu acho que sim. Ele, apesar de ser casado, inclusive, ele estava com a mulher casada e deu o azar de pegar um maluco aí, um sujeito de não tão boa índole, que não deixou barato a situação, ou se aproveitou dela também para fazer alguma coisa, né? Então fica aí mais uma lição. É uma atitude patética, você sair com a mulher casada. Se você tem consciência de que a mulher é casada, você não deve se relacionar com ela em hipótese alguma, meu querido. Você tá errado tanto quanto ela, tá? Na minha opinião, porque você tem consciência que existe um cara ali que tá casado com essa filha da puta, que ele simplesmente não sabe o que ela tá fazendo com ele, tu tá contribuindo ali, cara. Isso é um completo absurdo, é um desrespeito com outro homem. É algo que, inclusive, pode ter consequências graves aí pra você. E, sinceramente, se houver, pra mim, bem feito. Eu não concordo nem um pouco com isso, tá? Eu não entendo esses jogadores de futebol, cara. Não só eles têm essas atitudes estúpidas, né, de trair uma mulher bonita com uma vagabunda feia, mas também eu não entendo a questão de futebol, dos jogadores de futebol, de os caras melhorarem de vida, os caras, eles... como é que eu posso dizer? Terem a capacidade de estar onde eles quiserem, de frequentar o tipo de evento que eles quiserem, né? Financeiramente, socialmente, eles têm esse poder, passam a ter esse poder de escolha. Eles continuam indo naqueles mesmos lugares que eles iam quando eles eram pobres, que eles iam quando eles nasceram. Isso é humildade? Eu não sei se é humildade, não. Eu acho que é doideira mesmo, sabe? Se colocar em risco, inclusive. Não faz o menor sentido pra mim, né? Como você vê jogadores como o Adriano, você vê jogadores como aquele Éder Militão, que ficam se enfiando na favela, né? Um cara milionário, um cara que poderia estar no lugar mais bacana do mundo, fala pra mim que a favela é um lugar bacana, se colocar em risco não faz o menor sentido, né? Tá ali nas mãos do crime organizado, porque quando você tá na favela, você tá literalmente nas mãos do crime organizado. É um completo absurdo, né? Então eu acho uma coisa bem estúpida. Eu acho que é uma coisa daquela que o jogador de futebol muitas das vezes ele evolui profissionalmente, ele
evolui economicamente, mas mentalmente, culturalmente, educacionalmente ele não evolui. Continua preso a essas coisas, se colocando em risco, né? Em vez dele ajudar quem está próximo a ele a sair daquela condição ali, ele quer ainda estar presente naquela condição. Isso vem muito por uma questão de ego também, tá? Não que Marcelinho Carioca estivesse na favela, tá? Eu só adentrei no outro assunto, mas isso vem muito uma questão de ego. Quando você tem muito, tem gente que prefere estar no meio de quem tem muito pouco, porque ali ele se sente celebridade, ele se sente o rei. Ele não quer estar num lugar que todo mundo é igual a ele, ou que a quantidade de dinheiro que ele tem não faz diferença. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive na cabeça, que eu preferia estar, ser o menos desenvolvido dentre as pessoas que eu estava convivendo. Isso intelectualmente, financeiramente, fisicamente, todos os aspectos. Porque se eu sou o menos desenvolvido, eu estou do lado de pessoas bem mais desenvolvidas que eu em todos os aspectos, ou em alguns dos aspectos pelo menos, eu estou sendo estimulado a melhorar e a me desenvolver, sabe? Agora, por uma questão de ego, obviamente é muito mais satisfatório você estar com pessoas menos desenvolvidas do que você, porque você passa a ser a estrela, você passa a ser a referência. Então eu acho que essa questão deles continuarem se envolvendo em lugares ruins passa muito, mas muito por essa questão do ego aí, nesses jogadores. Bom, indo um pouco adiante aí, mudando um pouco o tema, vamos falar aí do Brasil ter sido colocado como as 10 maiores economias do mundo. As 10 economias do mundo, pelo FMI, que na verdade é uma instituição parasitária, né, que só serve para afundar os países, a verdade é essa, não tem muita credibilidade, mas é bom explicar para vocês que muito dessas 10 maiores economias ela é prevista pelo PIB, e o PIB ele pode ser uma métrica de avaliação de um país um tanto quanto não relevante, ela não corresponde, ela não reflete a realidade da vida dentro daquele país. O país pode ter um PIB alto e ser um país com pessoas na miséria, o país pode ter um PIB alto e ter pessoas sem segurança nenhuma vivendo naquele país, sem estrutura nenhuma. Então o PIB ele não reflete exatamente a realidade da qualidade de vida, da riqueza que chega à população, tá? O PIB ele pode refletir coisas absurdas, como por exemplo grandes estatais havendo dentro daquele país. Um país com menos estatais tende, por exemplo, a ter um PIB menor. Entretanto, não necessariamente ele vai ter uma população mais pobre, ele pode ter uma população mais rica. Então, levem sempre em consideração essa questão quando vocês ouvirem falar de PIB. Eu não vou adentrar dentro desse assunto aqui hoje, mas o caso do Brasil, o Brasil é um país que tem muitas estatais. O Brasil é um país que tem uma máquina estatal muito grande, tá? Então a gente ganha um grande boom aí na questão do PIB por conta disso, mas não quer dizer que o país que está em 14º, 15º, 6º, 7º, 8º, 9º, a população tem uma qualidade de vida melhor, a população tem um IDH melhor, ou a população aí tem um nível de riqueza melhor do que o Brasil, tá? Então só para deixar isso aí bem claro, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Tem um vídeo do Rafael Lima que explica muito bem esse assunto. Eu gosto bastante desse vídeo porque o Rafael ele tem uma didática de explicação desses sistemas econômicos que é muito clara, tá? Eu não sei muito bem agora como explicar a questão do PIB de uma forma mais clara, então eu fiz um resumo bem simples para quem não tiver a fim de adentrar nesse tema, porque eu entendo que muitos de vocês só querem entender o básico da política, das notícias, não querem mergulhar na questão econômica. Inclusive já falei pro Frota, que é quem edita os meus vídeos aí, que ele deveria fazer uns vídeos explicando algumas coisas econômicas assim, porque ele faz economia e ele saca muito desses assuntos. Eu tenho certeza que ele poderia agregar muito se ele fizesse uns vídeos. Então, Frota, além de editar esse vídeo aí, meu brother, você podia também gravar um vídeo aí falando da questão do PIB pra gente. Trocando de assunto agora, indo pro outro tema que eu falei, que foi a questão da Coreia do Norte aí ter lançado 2 mísseis e ter aumentado a tensão aí com o Japão, com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos. Bom, o que vocês precisam entender é o seguinte: hoje o Putin e a China, eles estão com uma estratégia, tá? Eles estão com uma estratégia para enfraquecer os Estados Unidos. Uma coisa que é um tanto quanto óbvia para mim, mas talvez não seja para muitos de vocês, é que uma das coisas que falha um país, enriquece o país, uma das coisas que mais causa desenvolvimento tecnológico e econômico e mais causa retrocesso econômico e tecnológico no país, se chama guerra, tá? Os Estados Unidos,
hoje é o que é graças à Segunda Guerra, tá? Os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial muito graças ao fim da Segunda Guerra, tá? Porque quando os Estados Unidos ali, a coligação dele com a União Soviética vence a guerra, todos os países que estavam diretamente envolvidos na guerra ali, eles estão quebrados. E eles precisam de dinheiro para se reconstruir, tá tudo destruído, a economia tá ferrada, a população tá passando dificuldade. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vai lá e empresta dinheiro para esses países. E a partir daí os Estados Unidos ganham juros, vai se desenvolvendo, vai crescendo. Não foram juros baratos, tá? É bom deixar isso claro. A União Soviética só não progrediu tanto porque era comunista, então evidentemente estava fadada ao fracasso. Entretanto, claro, a Rússia ainda assim usufruiu de consequências positivas aí da vitória da Segunda Guerra. Não só no cenário de relevância internacional, como também essa questão econômica do OTAN. Hoje, uma das estratégias para enfraquecer os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos, graças aos governos democratas, quanto todos os outros países aí da OTAN, os países capitalistas que deveriam estar no bloco americano, né, que deveriam lutar contra o comunismo, fazer como a Polônia fez, proibir partido comunista, foram dando espaço para os comunistas. Países como o Brasil foram alimentando outras ditaduras comunistas, como a Venezuela, por exemplo. Hoje a ditadura de Maduro, ela passa muito pela garantia que o Brasil deu para que a Venezuela pudesse ser essa ditadura. Vocês compreendem? A Bolívia hoje, a merda que a Bolívia tá, passa muito pelo financiamento que o PT deu com o nosso dinheiro para poder chegar àquela merda, tá? A Nicarágua a mesma coisa, a Cuba a mesma coisa, muito dinheiro saiu do Brasil para financiar, e também de vários outros países que foram dando margem para comunismo, tá? E os próprios Estados Unidos. Essa coisa de que, liberdade de expressão, o que eles acham, vamos tentar conversar, não se conversa com comunista, porque comunistas são terroristas, são pessoas criminosas, são pessoas que simplesmente não respeitam a individualidade dos outros, não respeitam a liberdade dos outros, não respeitam a vida dos outros. É a ideologia que mais matou na história da Terra, né? Muito se fala aí do nazismo, mas pouco se fala, né, do comunismo. Fez atrocidades muito maiores do que a do nazismo. Bem, o que está acontecendo hoje, dito isso? A China, principalmente, e o Putin, que são as duas grandes lideranças comunistas aí do mundo, né, que a gente chamaria aí do bloco vermelho hoje, eles começaram a implementar uma estratégia. Qual é essa estratégia? Essa estratégia hoje é enfraquecer os Estados Unidos e a OTAN. Como enfraquecer os Estados Unidos e a OTAN? A OTAN, como um todo, os países da Europa, eles já estão enfraquecidos porque eles investiram muito pouco do seu PIB no exército, em armas e tudo mais. Pelo combinado da OTAN, eles deveriam ter que investir entre 3% e 5%. Eles investiram tipo 1%, 1,5%. Então eles investiram muito pouco. Quando tem um conflito, tem que pegar muito dinheiro atual para poder pagar a guerra, e aí acaba se endividando. Acaba ficando sem ter aí aquela gordura para queimar, né, de armamento e tudo mais. Isso é uma crítica, inclusive, que o Trump fez na última reunião da OTAN, pouco antes de acontecer a guerra da Ucrânia. E ele estava certo. Quando aconteceu aquela questão do gás lá, que o Putin começou a fechar o gás para os países da OTAN, o Trump foi lá e falou, eu falei, eu avisei, né? E o Trump estava certo nesse ponto. E aí vamos lá. A estratégia hoje comandada pela China e pela Rússia, o que eles estão fazendo? Eles estão dando dinheiro, fazendo ligações e comandando aí suas marionetes a simplesmente criarem confusão pelo mundo todo, para obrigar os Estados Unidos e a OTAN a mandar dinheiro, forças, armas para esses países, para poder defendê-los. E daí os Estados Unidos têm que dissipar suas forças e energias ao redor do mundo. Então o Putin quer vencer a guerra na Ucrânia hoje, o que é mais importante para ele, tá? Por um objetivo que vai não só financeiro, mas além do financeiro, tá? Vai além do financeiro e do ego do Putin, mas esse é assunto para outro vídeo. Então o que o Putin precisa hoje? A Ucrânia, ela começou se fudendo no começo, mas agora ela conseguiu resistir. E qual é a grande questão? A grande questão agora é que
o Putin precisa que o que está sendo direcionado para a Ucrânia seja dissipado pelo resto do mundo. Então ele liga para o Maduro e fala, cara, invade a Guiana. Ou pelo menos fala que vai invadir, cria um problema aí. Isso obriga todo mundo a se mobilizar. Até o Brasil, que não tem nada a ver, tem que mandar carro lá para a fronteira para poder proteger. E aí obriga os Estados Unidos e a OTAN a defender a Guiana. Tem um conflito aqui. Aí tem um conflito na África. Que eu não vou adentrar no conflito que está acontecendo na África agora entre dois países lá, porque confesso que eu não o compreendo corretamente, tá? Mas a questão da Venezuela ali, o que ela justifica que para poder invadir a Guiana, que tinha um tratado antigo que não foi respeitado. Isso foi para aquele Comitê Internacional de Justiça que eu citei no vídeo anterior no De Carona com o Brock, várias vezes, se não me engano 3 ou 4, e foi causa ganha para a Guiana 3 ou 4 vezes. Mesmo assim, a Venezuela insiste em tomar aquela parte ali de Essequibo, porque ali tem uma reserva de petróleo quase do tamanho da reserva inteira do Brasil. Se eu não me engano, aquela ali em Essequibo, ela produz 11 bilhões, aquela parte ali de petróleo, 11 bilhões de barris de petróleo, enquanto o Brasil produz em todo o Brasil 14 bilhões. Vocês têm noção do tamanho que é aquilo ali. Só que a Venezuela produz, sei lá, 33 bilhões, 43 bilhões, eu nem sei. Tá, aí. Entendeu? E isso não vai mudar nada pra Venezuela, não vai fazer ela ficar mais rica, mais pobre, porque ter o recurso natural não significa riqueza, significa riqueza, a capacidade que você tem de transformar aquele recurso natural em riqueza, coisa que a gente sabe que a Venezuela não tem. Por isso que a Venezuela é fodida. Se o barril de petróleo resolvesse o problema deles, eles já estavam ricos, né? Pode ver que o Brasil tem menos do que a própria Guiana, e o Brasil é muito mais rico que a Venezuela, tá? Enfim, vamos adiante. O ponto é que o Putin e o governo chinês, aí, o Xi Jinping, eles querem criar conflitos por todo mundo. E agora esse conflito lá da Coreia do Norte também fazendo confusão lá, também é para mobilizar força, né, de guerra americana e da OTAN para aquelas áreas lá. O conflito que está sendo feito também agora ali em Israel também é por conta disso. Esse bloco comunista vermelho está financiando sim o grupo terrorista, mas não por um objetivo ideológico de achar que a Palestina é injustiçada. Eles querem que a Palestina se foda. O ponto é que eles estão financiando simplesmente porque eles querem causar barulho em vários pontos do mundo. Você pode ver que está bem divididinho. A América do Sul, eles querem criar um problema na África, eles querem criar um problema no Oriente Médio, eles querem criar um problema na Ásia. Eles só não criaram um problema ainda na América do Norte e na Oceania. Porque a Oceania não tem muito país ali a se usar para criar problema. Esse é o primeiro ponto. E na América do Norte é porque você estaria muito próximo aos Estados Unidos, então os Estados Unidos provavelmente ia ter que intervir de uma maneira muito mais enérgica, né? E a guerra é sempre uma arte ponderada, mas é basicamente isso. A estratégia hoje é incentivar fazer os Estados Unidos dissipar forças por vários conflitos ao redor do mundo, sabe? Ao ponto que os Estados Unidos têm que decidir. Ou ele vai partir realmente a alargar todos esses países para poder não ficar dissipando e gastando tantas forças. Ele vai chegar ao ponto que os Estados Unidos vai parar e vai pensar, pô, não tá dando para defender todo mundo não. A gente vai ter que deixar os países se virarem, vai ter que deixar a Ucrânia se virar, vai ter que deixar... Claro que isso é complicado porque existe tratado da OTAN, né? Mas vai ter que deixar a Ucrânia se virar, Israel se virar, também não é muito complicado fazer isso, mas vai ter que deixar a Guiana se virar, vai ter que deixar o Japão e a Coreia do Sul se virar, vai ter que deixar todo mundo se virar, meu irmão, entendeu? Porque senão a gente vai ficar sem coisa aqui pra defender nós mesmos. Quando vier atacar a gente, já era, quebramos. Então a gente vai perder em todos os lugares que a gente está dissipando forças. Então a estratégia hoje da China e da Rússia, principalmente do Putin e do Xi Jinping, é exatamente esta estratégia que eu tô falando aqui, tá? E eu diria que é uma estratégia que só ficou clara agora para muitas pessoas, mas é uma estratégia que, na minha opinião, vem funcionando, tá? Vem funcionando, a não ser que os Estados Unidos apele para alguma barbárie, como um ataque nuclear, como uma ofensiva direta à China ou à Rússia e coisas do tipo, né? Mas, como a gente bem sabe, a estratégia americana, a estratégia russa e a estratégia chinesa não é brigar dentro do próprio território, mas sim brigar em outros territórios. O único território aí que já foi palco de guerras de fato foi a Europa, né, inúmeras vezes.
Mas a própria Europa hoje também já busca essa alternativa de tentar lutar em outros territórios, né? A não ser, como o caso da Ucrânia também, que fica sem chance, entendeu? Ninguém quer lutar dentro do seu próprio território, a verdade é essa. Porque senão você vai ter que sangrar, né? Quando você luta em outro território, você vai deixar outra nação sangrar, outro povo sangrar. É egoísmo, é egoísta, é brutal, mas é isso aí. Essa é a realidade aí do que é a vida, do que é o mundo, tá? Espero que vocês tenham curtido, galera. Esse foi mais um de Carona com Brock. E eu tô finalmente conseguindo vim aqui pro centro de Boston de boa, sem precisar de GPS, já decorei os caminhos, sensacional. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, me dá essa moral. Eu já bati a meta desse ano aí de atingir os 1000 inscritos, mas se a gente puder chegar a mais, né, já estamos em 1200, é sempre melhor. E claro, como diz nossa querida Dilma, a gente cria uma meta e se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Então ano que vem a gente vai dobrar essa meta aí. Do que tiver a gente vai colocar dobrado, beleza? Falei nada com nada mesmo aqui. Nem sei se eu falei o bagulho da Dilma certo. Mas enfim, é isso, galera. Até a próxima aí. Um abraço. Valeu.